Viveu, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Viveu, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Dai-me almas e ficai com o resto, o que importa é juventude santa. Dai-me almas e ficai com o resto, o que me importa é juventude santa. Viveu, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Viveu, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Dai-me almas e ficai com o resto, o que importa é juventude santa. Dai-me almas e ficai com o resto, o que me importa é juventude santa. Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com o programa Tudo e para Todos. E na noite de hoje nós vamos falar sobre sadia convivência. E quero lhe convidar neste momento para fazer o sinal da nossa salvação, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora quero que pegue comigo a palavra de Deus. Em Efésios 5, de 3 a 5. A palavra de Deus vai dizer assim: a imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto. São coisas inconvenientes. Entregai-vos antes à ação de graças. Pois ficai bem certos, nenhum libertino, ou impuro, ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, desperta tu que dormes. Fique bem atento para não cair em tentação, para não cair no pecado. Deixe-se moldar pelo Senhor. Se o próprio Senhor vem nos dizer para que a gente não fique praticando essas imoralidades sexuais, para que não tenhamos pensamentos perversos, Ele quer dizer aqui que sejamos santos, que sejamos puros. Se o Senhor criou homem e mulher, foi para que esse homem e essa mulher vivessem em sadia convivência, santamente, puros, sem malícia, sem segundas intenções em seu olhar, sem segundas intenções na amizade. É um viver pela caridade, é amar o próximo sem interesse. Isso é viver sadiamente. Um homem e uma mulher deve sim se deixar ser curado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através da sadia convivência. Quero falar agora com você a respeito da purificação do álcool. E aí, falando da purificação do álcool, que possamos já nesse caminho pensar sobre como seria a nossa purificação, fazendo um paralelo a esta purificação deste produto que é o álcool. Veja, o álcool, antes de ser álcool, é cana-de-açúcar. O álcool é extraído da cana-de-açúcar, como você bem sabe. Essa cana-de-açúcar, ela passa por uma moenda. E ela é moída várias vezes, e muitas vezes ela passa por essa moenda, até que ela fique no bagaço. E este bagaço, o que é? É a ausência do líquido. Então todo o líquido foi saindo e ficou só nesse bagaço. Em seguida, sem essa ausência de líquido, formou-se lá a garapa. Essa garapa ainda não é pura, certo? É um líquido ainda impuro. O que precisa ser feito ainda nesse processo de purificação do álcool? Essa garapa ela é aquecida para tirar ainda algumas impurezas que ali estão.
Porque ainda ali existe algumas substâncias, ali ainda existe algum bagaço que passou, certo? Então você precisa aquecer, ferver. Depois esse líquido, que é o que está em processo de purificação, que já foi fervido, que já passou por esse processo de fervimento, agora é destilado. Também mais um processo de purificação. E depois desse destilamento, então este líquido, que ainda não está totalmente puro, ele passa por um outro processo, o processo da serpentina, que nada mais é do que o álcool passando por uma grande serpentina subindo. E quando esse álcool sobe por essa serpentina, ele vai ali deixando as últimas impurezas, transformando-se, portanto, no álcool puro. Eu quero te convidar na noite de hoje, e também faço esse convite a mim mesma, para me deixar na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele, assim como esta cana, que já tem em si o álcool, a cana já tem o álcool em si, só que precisa passar por todo este processo de purificação para chegar no álcool puro, assim como essa cana, que já tem o álcool, eu também já tenho a pureza dentro de mim, porque nasci puro. Mas ao longo da vida eu deixei me seduzir por coisas do mundo e fui aos poucos agregando para mim impurezas que são próprias desse mundo. E eu quero ser, nessa noite de hoje, moída, como a cana é moída, eu quero ser moída por Cristo Jesus. E convido você também a ser moído por Cristo Jesus. Deixe-se ser moído por Cristo Jesus. Dói sim, porque a gente está acostumado com as coisas do mundo. O pecado ele é prazeroso, a porta do pecado ele é gigante, mas o pecado tem como paga a morte. E você não quer morrer, você quer viver com Cristo Jesus. Então deixe-se passar por esse processo dificultoso, deixe-se ser moído, vai doer sim, mas em seguida deixe-se ser fervido. É um processo e você precisa crescer em santidade, ou santos ou nada. Esse é o convite na noite de hoje, que seja um jovem santo. Tem muitos jovens que já estão nesse processo, inclusive já passaram pela moeda, e já estão nesse processo de aferventar. Estão passando por esse fervor, né? Que é mais um processo dessa purificação. Há outros jovens, no entanto, que já estão no processo de garapa, né? Que já passaram, inclusive, desse processo de garapa, de fervura, e que agora já estão no destilamento. Outros estão quase na purificação total. Outros já estão nesse processo da serpentina, né? Deixando as purezas subir e as impurezas caírem. Mas eu posso te dizer que só serás eternamente puro quando estiver ressuscitado com Cristo Jesus. Mas nesse processo é preciso que na noite de hoje você se deixe conduzir por Cristo Jesus. Dai-me almas e ficai com o resto, porque o que importa é juventude santa. Eu quero ser pura, eu quero ser santa, eu quero me deixar ser moída, eu quero me deixar ser fervida, eu quero me deixar ser decantada, eu quero me deixar ser passada pela serpentina, eu quero ser álcool puro, eu quero ser alma pura, eu quero ser santa nas mãos do meu Cristo Jesus, que ressuscitou, que deixou o seu sangue naquela cruz para que ele fosse derramado para a minha salvação. E este sangue que hoje circula nas minhas veias é o sangue que eu quero honrar. Para tanto, eu quero ser pura, eu quero ser filha de Deus e não filha do mundo. Dai-me almas e ficai com o resto, o que importa é juventude santa. Dai-me almas e ficai com o resto, o que importa é juventude santa. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe na noite de hoje e que todos nós tenhamos uma ótima semana. Estamos e estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.